Salve, salve galerinha ligada aqui no canal do Thiago Simões, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre esportes. E desta vez eu vou falar sobre os 5 clubes que entraram em extinção no futebol brasileiro e que fizeram sucesso também. Mas antes de tudo, vocês sabem qual é esse estádio que está aqui atrás de mim? Esse estádio maravilhoso. Se você sabe, coloca nos comentários. Vou dar uma dica para vocês. É um dos times que tem a torcida mais acalorada da Inglaterra. Ih, vai ter gente que vai ficar brava comigo, né? Mas tudo bem. Bom, antes de tudo, antes de trazer os 5 clubes aí do futebol brasileiro que entraram em extinção, vale lembrar que muitos outros clubes entraram em extinção no futebol brasileiro. É lógico que eu vou trazer apenas 5 deles. Se você achar conveniente colocar algum nos comentários, por favor, deixa aí no comentário e vamos que vamos. Você conhece aquela loja que vende roupa? A Renner? O Renner, ou melhor, o Grêmio Esportivo Renner, clube que foi fundado lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, teve muita tradição no futebol do sul do país. Era conhecido como o time dos industriários e foi fundado aí por funcionários da empresa Renner, né? Aos poucos eles foram ganhando destaque nas competições municipais e principalmente no torneio início, mas foi em 1954 o clube gaúcho conseguiu o feito de ser campeão gaúcho invicto na competição. Em virtude da crise financeira na empresa que patrocinava a equipe, em 1957 ele acabou fechando as portas. Você sabe qual foi uma das grandes estrelas da história do Renner? Enio Andrade. Enio Andrade, que ficou muito conhecido como técnico de futebol, principalmente por ter conquistado campeonatos brasileiros. Em 1979, com o Internacional de Porto Alegre, campeão invicto da competição. Em 1981, com o Grêmio em pleno Morumbi lotado. E em 1985, com o até então Coritiba, pleno Maracanã, em uma disputa emocionante de pênaltis contra a equipe do Bangu. Vamos falar de mais uma equipe que marcou época no futebol brasileiro, o Metropol. Você já ouviu falar do Metropol? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 1940, mais precisamente em 1945, quando a equipe foi fundada. Esporte Clube Metropol. Ele chegou a vencer 5 vezes o campeonato catarinense. Vocês têm noção do que é isso? O time que foi fundado lá em Criciúma, em Santa Catarina, que depois ficou mais famoso pelo Criciúma, campeão da Copa do Brasil com o Felipão, não chegou a comemorar aí o 6º título invicto em 1969, né? Porque o time acabou fechando as portas, né? Investimento acabou chegando ao fim, teve polêmica contra o Botafogo na Taça Brasil de 1968, aquele jogo que estava empatado, mas teve que ser paralisado devido a uma forte chuva. O Metropol teve que retornar aí a Criciúma, time da onde ele acabou sendo fundado, né? Logo após o ocorrido, marcou o jogo para o dia seguinte, mas a vitória acabou sendo para o Botafogo por WO. Outro clube gigante no sul do país foi o Britânia Esporte Clube, fundado lá em Curitiba, no Paraná. Foi conhecido como o Tigre por causa das suas cores, né? O vermelho e o branco, né? O famoso alvirrubro. E em 1971 acabou sendo extinto após sua fusão aí com o Clube Atlético Ferroviário, um dos principais clubes da capital, e o Palestra Itália Futebol Clube, que acabou dando origem ao Colorado. Depois a gente sabe que depois o Colorado se juntou com o Pinheiros e em 1989 deu origem ao Paraná Clube. Mas olha só que sensacional, né? O clube do Britânia, ele teve 7 títulos paranaenses. 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 28. E também conquistou o torneio início do Paraná em 1919, 23, 26, 28, 33, 59 e 61. Além de ser um dos 2 hexacampeões estaduais, o Britânia também estabeleceu marcas que garantem a ele um lugar especial aí na galeria dos clubes paranaenses, né? Porque ele foi campeão no ano do centenário da independência do Brasil, em 1922. Conquistou 3 campeonatos de forma invicta, 21, 22 e 23, e também teve o artilheiro da competição em 7 ocasiões da competição. Por mais que o Britânia tenha feito sucesso no ataque, inclusive teve, como eu já falei, aí 7 vezes o artilheiro da competição do Campeonato Paranaense, uma das grandes estrelas da equipe estava no gol.
Altevir Salles, que foi até goleiro do Furacão. Com certeza o torcedor do Atlético Paranaense deve se lembrar muito bem dele. Já falamos de 3 equipes do sul do país, vamos subir um pouquinho mais precisamente para São Paulo e falar de 2 equipes que acabaram entrando em extinção e que marcaram época. A primeira delas, o Paulistano. Quem não se lembra aqui do Clube Atlético Paulistano, né? O Paulistano já teve um clube de futebol, principalmente na era amadora, né? Campeão paulista por 11 oportunidades, até hoje é o único time a conquistar 4 títulos consecutivos da competição. Isso aconteceu entre 1916 e 1919. E vale lembrar também que foi o primeiro time brasileiro a jogar na Europa, numa excursão histórica, onde acabou vencendo 9 dos 10 jogos disputados, inclusive contou com o maior jogador da época, né? Arthur Friedreich, quem já nunca ouviu falar dele, a grande estrela do futebol brasileiro na época amadora, considerado até hoje um dos maiores jogadores da época amadora do futebol brasileiro, que depois acabou fazendo história em outros campos, né? Agora vamos falar de outra equipe também da capital paulista, Associação Atlética São Bento. Você já ouviu falar dela? A Associação Atlética São Bento, ela marcou história principalmente no seu ano de fundação. No primeiro ano de fundação, disputou o Campeonato Paulista e acabou vencendo, ganhando aí de grandes equipes do futebol brasileiro. Em 1925, até repetiu a proeza de conquistar aí o segundo título paulista e continuou vivo até 1933, quando acabou abandonando o futebol devido ao Getúlio Vargas, que acabou profissionalizando o futebol aqui no Brasil. E teve 2 grandes estrelas no futebol do São Bento. O primeiro delas, Bartô, que chegou até a jogar pela seleção brasileira, conquistando a Copa América de 1922. Naquela época, né, ele fez 5 jogos pela seleção brasileira, e inclusive nunca perdeu atuando pela seleção canarinho. E outro jogador que também fez história também em outras equipes foi o jogador Feitiço, que também acabou passando por outras grandes equipes do futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Mete like. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve no canal e clica no sininho, que sempre, toda semana tem um vídeo aqui de esportes para você.